Já se sentiu intrigado ao se perguntar se a Páscoa, essa data tão celebrada, oferece algo além da superfície colorida dos ovos de chocolate e da figura lúdica do coelhinho? Em meio ao ritmo frenético da vida contemporânea, onde somos constantemente bombardeados por informações e solicitações, torna-se cada vez mais desafiador perceber as camadas mais profundas e os ensinamentos transformadores que se escondem nas tradições que moldaram nossa cultura por séculos. Para uma parcela considerável da sociedade, a Páscoa se diluiu em um feriado comercial, uma breve interrupção na rotina agitada, perdendo-se a riqueza de seu verdadeiro significado espiritual e a conexão com anseios mais profundos da alma humana. Mas imagine por um instante, e se eu lhe dissesse que, por trás dessa festividade tão familiar, palpita um verdadeiro tesouro de sabedoria ancestral e uma fonte inesgotável de esperança, esperando pacientemente para ser redescoberto e vivenciado em sua plenitude? Visualize esta cena. Você, em um momento de introspecção, percebe um anseio que reside no âmago do seu ser, uma busca interior por algo que ultrapasse as fronteiras do materialismo e da efemeridade do mundo contemporâneo? É possível que você se encontre em uma jornada pessoal em busca de respostas para as questões existenciais que inquietam a humanidade. Qual é, afinal, o propósito maior da minha existência? Como posso encontrar forças para enfrentar o sofrimento inevitável e as perdas que a vida nos impõe? Existe uma luz no fim do túnel, uma esperança genuína que transcenda a dor lancinante e as decepções amargas que por vezes nos assombram? Se essas perguntas ressoam com intensidade em sua alma, causando um eco profundo em seu coração, é essencial que você saiba que a Páscoa, em sua essência mais pura e despojada de superficialidades, não somente se propõe a responder a essas indagações fundamentais, como também se apresenta como um caminho concreto e poderoso de transformação e renovação espiritual, capaz de surpreender até mesmo o mais cético dos corações. A Páscoa, quando contemplada através das lentes da espiritualidade cristã em sua profundidade, revela-se como um verdadeiro portal de acesso a uma compreensão mais íntima dos mistérios que permeiam a existência humana e a natureza divina. Longe de ser uma mera evocação de um evento histórico distante no tempo, a Páscoa nos convida a uma experiência viva e vibrante, pulsante de significado, com o potencial de ressignificar completamente a sua própria jornada individual. Prepare-se para desvendar múltiplas camadas de interpretação e simbolismo, adentrando em dimensões de significado que talvez você jamais tenha vislumbrado, ousando ir além das explicações simplistas e superficiais, e mergulhando de corpo e alma nas águas profundas e transformadoras da fé cristã. A Páscoa, em sua perspectiva mais autêntica e genuína, manifesta o amor incondicional em sua expressão mais sublime e tocante, o sacrifício redentor que continua a ecoar através dos séculos, impactando corações e mentes, e a promessa revitalizante de uma vida plena e abundante, que se renova e se inicia a cada novo amanhecer que nos é presenteado. Este conteúdo que se desdobra diante de você não se configura como apenas mais uma análise superficial sobre a temática da Páscoa. Trata-se, antes de tudo, de um convite caloroso e sincero para embarcar em uma jornada interior de autoconhecimento e descoberta espiritual, uma exploração corajosa das verdades eternas que possuem o poder de iluminar o seu caminho particular e fortalecer os alicerces da sua alma. Ao nos aprofundarmos juntos no cerne do significado da Páscoa, sob a ótica perspicaz de uma perspectiva cristã verdadeiramente profunda, você terá a oportunidade única de descobrir como essa celebração milenar, carregada de simbolismo e história, pode se converter em uma fonte inesgotável de esperança renovada, perdão restaurador e uma renovação interior que irradia para todas as áreas da sua vida. Prepare-se para ter seus paradigmas questionados, suas convicções desafiadas de forma construtiva, suas percepções expandidas para além do ordinário e, acima de tudo, sua fé revigorada e fortalecida em sua essência mais íntima. A Páscoa não se restringe a um mero olhar para o passado, ela pulsa com vida no presente e aponta para um futuro promissor, ela se revela como um agente de transformação real e duradoura, com o potencial de gerar mudanças significativas em você, em seu ser mais profundo, agora e por toda a eternidade. Aventure-se a desvendar os segredos sagrados da Páscoa e permita que sua mensagem ressurreta e libertadora ressoe em cada fibra do seu corpo, mente e espírito. No segmento da nossa reflexão inicial sobre o que realmente significa a Páscoa, é crucial aprofundarmos o contexto e as raízes desta celebração tão central para a espiritualidade cristã.
No mundo contemporâneo, onde o secularismo e o materialismo muitas vezes ofuscam as dimensões espirituais da vida, a Páscoa corre o risco de ser reduzida a uma mera formalidade, um costume social esvaziado de sua essência transformadora. Observamos, em muitos cenários, uma desconexão crescente entre as práticas religiosas tradicionais e a busca genuína por significado e propósito na existência. Esta lacuna representa um desafio significativo para nossa sociedade, onde muitos indivíduos anseiam por uma espiritualidade autêntica que vá além do superficial e do transitório, mas encontram dificuldades em conectar-se com as fontes de sabedoria milenar que podem nutrir essa busca. Para muitos, a Páscoa permanece envolta em um véu de familiaridade superficial. Conhecemos os símbolos, o coelho, os ovos, o chocolate e as datas festivas, mas a compreensão profunda do seu significado teológico e existencial muitas vezes se perde em meio à correria do cotidiano. Essa falta de clareza pode gerar uma sensação de vazio ou incompletude, especialmente para aqueles que sentem um chamado interior para uma vida espiritual mais rica e profunda. Imagine, por exemplo, a sensação de participar de uma celebração sem realmente compreender o que está sendo celebrado. Como assistir a uma peça de teatro em uma língua desconhecida, as palavras podem soar familiares, mas o sentido essencial escapa à compreensão. Essa analogia ilustra a necessidade de desmistificar a Páscoa, de traduzir sua linguagem simbólica para um entendimento acessível e relevante para o nosso tempo. É nesse cenário que a perspectiva cristã profunda sobre a Páscoa se revela como uma resposta fundamental a essa necessidade contemporânea de significado espiritual. A Páscoa, em sua essência, não é apenas uma data comemorativa, mas um convite a uma jornada de transformação interior, um mergulho nas verdades eternas que moldaram a civilização ocidental e continuam a ressoar no coração humano. Ao explorarmos a Páscoa sob a ótica da espiritualidade cristã, buscamos desvendar as camadas de significado que se acumularam ao longo dos séculos, revelando a mensagem central de amor incondicional, sacrifício redentor e a promessa vibrante de ressurreição e vida nova. Este não é um exercício meramente acadêmico ou intelectual, mas uma busca por uma compreensão que possa impactar diretamente a forma como vivemos, como enfrentamos os desafios da vida e como nos relacionamos com o transcendente. Para compreendermos a profundidade da Páscoa, é importante resgatarmos alguns elementos fundacionais. Visualizemos, por exemplo, a linha do tempo da Semana Santa, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a sua crucificação e ressurreição. Cada evento dessa semana carrega um simbolismo poderoso e aponta para verdades espirituais que transcendem o contexto histórico. A última ceia, a traição de Judas, a crucificação no Gólgota, o túmulo vazio, todos esses momentos, quando compreendidos em sua plenitude, revelam um drama humano e divino de proporções cósmicas. Compreender esses elementos básicos é como montar as peças de um quebra-cabeça, permitindo que a imagem completa do significado da Páscoa comece a se formar em nossa mente e coração. A necessidade que este conteúdo busca atender é, portanto, a de preencher essa lacuna de compreensão, oferecendo uma exploração acessível e profunda do significado da Páscoa sob a perspectiva cristã. Não se trata de impor crenças ou doutrinas, mas de apresentar uma visão que possa enriquecer a jornada espiritual de cada indivíduo, independentemente de sua formação religiosa ou nível de conhecimento prévio. Se você sente que a Páscoa se tornou uma data desprovida de significado pessoal, se busca uma conexão mais autêntica com a espiritualidade ou se simplesmente deseja aprofundar sua compreensão das raízes da cultura ocidental, este é um convite para embarcar em uma jornada de descoberta que pode transformar sua visão sobre a vida, a fé e o próprio significado da esperança. Esperamos que esta imersão no significado da Páscoa tenha realmente expandido sua compreensão e despertado novas perspectivas. Para aprofundar ainda mais essa jornada de conhecimento e compartilhar suas próprias reflexões, convidamos você a se inscrever em nosso canal e a se juntar à vibrante comunidade nos comentários abaixo. Sua participação ativa é fundamental para enriquecer nossas discussões, trocar experiências valiosas e construirmos juntos um espaço de aprendizado e crescimento contínuo. No segmento da nossa busca por um entendimento mais profundo da Páscoa, o objetivo central agora é desmistificar a sua complexidade e revelar a sua relevância prática para nossa jornada espiritual individual. Conforme exploramos, a Páscoa frequentemente se perde em meio a tradições superficiais e interpretações diluídas, distanciando-se do seu potencial transformador. Para muitos, a questão persiste:
Como podemos realmente aprender o significado da Páscoa em sua totalidade? Mais importante, dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo. como podemos aplicá-lo de maneira concreta em nossas vidas? Um primeiro passo crucial para desvendar o significado profundo da Páscoa é revisitar a narrativa central que a define. Imagine a Páscoa como uma história poderosa, repleta de personagens, eventos e simbolismos intrincados. Assim como para apreciar plenamente um livro ou filme complexo, precisamos conhecer a trama, os protagonistas e os temas subjacentes. Para compreendermos a Páscoa, precisamos mergulhar na sequência de eventos que compõem a Semana Santa. Desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, prenúncio de esperança e expectativa, passando pela comunhão íntima da última ceia, até a agonia da crucificação e o triunfo da ressurreição. Cada momento é carregado de significado e nos oferece uma janela para a essência da fé cristã. Compreender essa narrativa não é apenas memorizar datas ou fatos históricos, mas sim internalizar a jornada de sacrifício, amor e redenção que ela retrata. No coração da mensagem da Páscoa reside o conceito fundamental do sacrifício. Pense no sacrifício de Cristo como um ato de amor incondicional, comparável a um resgate corajoso em uma situação de perigo extremo. Em vez de uma dívida monetária, imagine uma dívida espiritual, um fardo de separação entre a humanidade e o divino, causado pelas nossas próprias falhas e imperfeições. A Páscoa nos revela que Cristo, através de sua morte na cruz, se ofereceu como sacrifício supremo, pagando essa dívida e restaurando a nossa conexão com Deus. Este conceito, embora desafiador para a mente moderna, é central para a compreensão da Páscoa, a ideia de que o amor verdadeiro muitas vezes exige sacrifício e entrega. Mas a Páscoa não se limita ao sofrimento e à morte. Ela culmina com a ressurreição, o ponto culminante que transforma a tristeza em alegria e o desespero em esperança. A ressurreição de Jesus não é meramente um retorno à vida física, mas uma vitória sobre a morte, o pecado e todas as forças que nos aprisionam. Imagine a ressurreição como o romper da aurora após uma noite escura e tempestuosa, a certeza de que a luz sempre prevalece sobre as trevas. Essa vitória não é apenas para Cristo, mas é uma promessa para todos nós. A Páscoa nos assegura que a morte não é o fim da jornada, mas sim a porta de entrada para uma nova vida, uma existência plena e eterna em comunhão com o divino. Em essência, a Páscoa nos convida a uma profunda reflexão sobre o amor, o sacrifício, o perdão e a esperança. Ao compreendermos a narrativa, o sacrifício e a ressurreição, começamos a vislumbrar a relevância transformadora da Páscoa para a nossa vida cotidiana. Não se trata apenas de uma celebração anual, mas de uma mensagem viva e pulsante que pode nos guiar em meio aos desafios, incertezas e buscas da existência humana.
O próximo passo, portanto, é explorar como podemos aplicar esses princípios pascais em nossas vidas, tornando a Páscoa não apenas um evento histórico, mas uma realidade espiritual presente e transformadora. Vivemos em tempos de incertezas palpáveis. A turbulência global, as mudanças sociais aceleradas e a constante avalanche de informações nos deixam muitas vezes à deriva, buscando um porto seguro em meio à tempestade. No Brasil, em particular, observamos um crescente interesse pela espiritualidade, um anseio por algo que transcenda o materialismo e a superficialidade da vida moderna. Contudo, paradoxalmente, esse anseio muitas vezes se manifesta em uma busca fragmentada, por vezes superficial, por práticas e crenças que prometem soluções rápidas ou bem-estar imediato, mas que carecem de raízes profundas e de uma visão abrangente da jornada espiritual humana. Nesse contexto, tradições milenares como a Páscoa, carregadas de sabedoria e significado, correm o risco de serem diluídas ou mal compreendidas, perdendo seu potencial transformador para a vida contemporânea. O problema central que enfrentamos hoje é a crescente desconexão entre a celebração da Páscoa, em sua forma popular e muitas vezes comercial, e o seu significado cristão profundo e revitalizador. Para muitos, a Páscoa se tornou sinônimo de feriado prolongado, de ovos de chocolate e de reuniões familiares, perdendo-se a compreensão da sua essência espiritual, do drama humano e divino que ela encapsula e da mensagem de esperança e renovação que ela oferece. Essa superficialidade não é apenas uma questão de conhecimento teológico, ela tem um impacto direto em nossa capacidade de encontrar sentido, propósito e força interior em momentos desafiadores. Imagine um medicamento poderoso, capaz de curar feridas profundas, sendo utilizado apenas como um placebo ineficaz, porque sua verdadeira natureza e potencialidade foram ignorados. Essa analogia ilustra a perda que representa a incompreensão do verdadeiro significado da Páscoa em nosso tempo. A urgência de resgatarmos a profundidade da Páscoa reside precisamente nesse contexto de incertezas e superficialidade. Em um mundo onde as bases parecem instáveis e as respostas fáceis se mostram insuficientes, a Páscoa, em sua perspectiva cristã autêntica, oferece um alicerce sólido para nossa jornada espiritual. Ela nos confronta com as grandes questões da existência humana, o sofrimento, a morte, o perdão, a redenção, e nos apresenta uma narrativa de esperança que não se baseia em ilusões ou promessas vazias, mas sim no amor sacrificial e na vitória transformadora da ressurreição. Em um momento em que muitos se sentem desorientados, ansiosos ou desesperançados, a mensagem da Páscoa ressoa com uma força renovada, como um farol em meio à escuridão, apontando para um caminho de luz, de vida e de sentido. Compreender o significado da Páscoa sob uma perspectiva cristã profunda não é, portanto, um luxo ou um mero exercício intelectual, mas sim uma necessidade premente. É como redescobrir um mapa antigo, capaz de nos guiar em meio a um labirinto complexo, ou como encontrar uma fonte de água cristalina em meio a um deserto árido. A Páscoa nos oferece uma bússola espiritual para navegarmos pelas complexidades da vida, um manancial de esperança para nutrirmos a nossa alma e uma mensagem de amor incondicional que pode transformar a nossa visão de mundo e a nossa relação com o transcendente. Neste momento crucial da história, em que a busca por sentido e propósito se torna cada vez mais urgente, o resgate do verdadeiro significado da Páscoa se apresenta como um caminho vital para a renovação espiritual e para a construção de um futuro mais esperançoso e pleno de significado. Para compreendermos a Páscoa em sua profundidade, é fundamental desvendarmos alguns conceitos-chave que servem como alicerces para sua rica tapeçaria de significado. Imagine que a Páscoa é como um edifício majestoso. Para apreciarmos sua beleza e solidez, precisamos entender a estrutura que o sustenta. Quais são, então, essas pedras angulares que nos permitirão edificar uma compreensão mais robusta da Páscoa? O primeiro conceito fundamental é a **Semana Santa ***. Você já parou para pensar que a celebração da Páscoa não se resume a um único dia, mas se estende por toda uma semana, cada dia imerso em um simbolismo profundo? A Semana Santa é como uma jornada narrativa, que se inicia no **Domingo de Ramos **, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um momento de aclamação e esperança. Visualizem a cena, Jesus sendo recebido como um rei, com ramos de palmeiras e gritos de Hosana. Mas essa alegria inicial logo dá lugar a uma atmosfera mais densa e carregada.
Avançamos então para quinta-feira santa marcada pela última ceia Este momento crucial não é apenas um jantar entre amigos, mas a instituição da ceia do Senhor ou Eucaristia. Já se perguntou por que os cristãos celebram a ceia? Ela é um memorial, um lembrete constante do sacrifício de Cristo. Pão e vinho, símbolos poderosos do corpo e sangue de Jesus, oferecidos em favor da humanidade. Na mesma noite, vivenciamos a traição de Judas, um ato sombrio que precipita os eventos dolorosos que se seguirão. A sexta-feira santa nos confronta com a face mais sombria da Páscoa, a crucificação de Jesus Imagine a dor física e a agonia espiritual de Cristo na cruz. Por que um sofrimento tão extremo? Aqui adentramos o conceito de sacrifício expiatório Em termos simples, a tradição cristã ensina que Jesus se ofereceu como um sacrifício para pagar o preço pelos pecados da humanidade, como um cordeiro pascal que era oferecido no Antigo Testamento. Este é um conceito complexo, mas central para a fé cristã. É como se houvesse uma dívida espiritual que precisava ser paga, e Jesus, por amor, se dispôs a quitá-la. Após a escuridão da Sexta-feira Santa, vivenciamos o silêncio do sábado de Aleluia ou Sábado Santo. Um dia de espera, de luto, de aparente desespero. Mas este silêncio é prenúncio de algo extraordinário. E então, finalmente, irrompe o domingo de Páscoa o dia da ressurreição de Jesus Cristo Este é o clímax da narrativa pascal, o evento que transforma a tristeza em alegria, a morte em vida, o desespero em esperança. A ressurreição não é apenas um retorno à vida física, mas uma vitória definitiva sobre a morte e o pecado, um evento que transcende a história e impacta a eternidade. Em resumo, a Páscoa, em sua perspectiva cristã profunda, nos apresenta uma jornada transformadora através da Semana Santa, culminando na ressurreição de Cristo. Conceitos como a última ceia, o sacrifício expiatório e a ressurreição são pedras angulares para a compreensão dessa celebração. Ao desvendarmos esses elementos fundamentais, estamos mais preparados para apreciar a riqueza e a relevância da mensagem pascal em nossas vidas, uma mensagem que ressoa através dos séculos e continua a oferecer esperança, perdão e renovação espiritual para a humanidade. Agora que compreendemos os conceitos fundamentais da Páscoa, a pergunta natural que surge é: como podemos traduzir esses princípios espirituais para a nossa vida prática? A Páscoa não deve permanecer apenas como uma bela história ou uma doutrina teológica abstrata, mas sim como uma fonte de inspiração e transformação para o nosso dia a dia. O desafio reside em conectar a profundidade da mensagem pascal com as complexidades e demandas do mundo real. Comecemos com o conceito central do amor A Páscoa nos revela um amor incondicional e sacrificial, o amor de Deus manifestado em Cristo. Como podemos aplicar esse amor em nossas vidas? Um exemplo prático é a prática da empatia e da compaixão em nossos relacionamentos. Imagine um colega de trabalho que cometeu um erro grave, causando transtornos na equipe. A reação imediata pode ser a frustração ou a raiva. No entanto, inspirados pelo amor pascal, podemos escolher praticar a empatia, buscando compreender as razões por trás do erro, oferecendo apoio em vez de julgamento. O desafio aqui é superar o nosso próprio egoísmo e a tendência natural de julgar os outros com severidade. Uma estratégia é praticar a escuta ativa, realmente se colocar no lugar do outro e buscar ver a situação sob a perspectiva dele. Outro pilar da Páscoa é o sacrifício Cristo se sacrificou por nós. Como podemos aplicar o princípio do sacrifício em nossas vidas cotidianas? Não se trata de buscar sofrimento ou autopunição, mas sim de cultivar a generosidade e a renúncia em prol do outro Imagine uma situação familiar onde um membro precisa de cuidado e atenção extra, talvez um idoso ou uma criança. O sacrifício, nesse contexto, pode significar renunciar a um tempo de lazer pessoal, a um hobby ou a um descanso, para dedicar-se a essa pessoa necessitada. O desafio é lidar com o cansaço, a frustração e a sensação de estar perdendo algo.
Uma estratégia é focar nos benefícios do serviço ao próximo, na alegria de fazer o bem e no fortalecimento dos laços afetivos. O ***** é outro elemento essencial da mensagem pascal. Cristo perdoou seus algozes na cruz. Como podemos praticar o perdão em nossas vidas? Imagine que você foi profundamente magoado por alguém, talvez traído ou injustiçado. O ressentimento e a mágoa podem corroer a alma. O perdão, inspirado na Páscoa, não significa esquecer a dor ou justificar a ofensa, mas sim liberar-se do fardo do ressentimento permitindo a cura interior e a possibilidade de reconciliação. O desafio é superar o orgulho, a dificuldade de confiar novamente e a tentação de alimentar a vingança. Uma estratégia é buscar apoio espiritual, orar por aqueles que nos magoaram, e lembrar que o perdão é, antes de tudo, um presente para nós mesmos, libertando-nos da prisão da amargura. Finalmente, a esperança resplandecente da ressurreição. Em um mundo marcado por desafios, perdas e incertezas, como podemos manter viva a esperança pascal? Imagine enfrentar uma doença grave, a perda de um emprego ou uma crise familiar. O desespero pode parecer inevitável. A esperança pascal não é uma ilusão ingênua, mas sim uma fé resiliente na vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal É a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre pode romper as trevas. O desafio é lidar com o medo, a ansiedade e a descrença. Uma estratégia é cultivar a gratidão pelas pequenas coisas boas da vida, focar nas nossas forças e recursos internos, buscar apoio em comunidades de fé e lembrar constantemente da promessa da ressurreição, que nos garante que a última palavra não é da dor ou da morte, mas sim da vida e do amor eterno. Para aprofundarmos ainda mais a aplicação do significado da Páscoa, precisamos transcender as instâncias cotidianas e explorar como seus princípios podem inspirar transformações em níveis mais profundos e abrangentes. As estratégias avançadas residem na capacidade de internalizar a mensagem pascal de tal forma que ela se torne um motor para a renovação não apenas pessoal, mas também social e espiritual. Não se trata apenas de praticar atos isolados de amor, perdão ou sacrifício, mas de permitir que a essência da Páscoa permeie nossa visão de mundo, nossos valores e nossas ações em todas as esferas da vida. Uma estratégia avançada reside na integração da espiritualidade pascal na jornada de transformação pessoal Pense na Páscoa como um arquétipo da jornada humana, queda, sofrimento, morte e renascimento. Ao internalizarmos essa narrativa, podemos aprender a encarar os momentos de Sexta-feira Santa em nossas vidas, as crises, as perdas, os fracassos, não como fins definitivos, mas como etapas necessárias para um processo de ressurreição e renovação. Imagine a história de Victor Franco, sobrevivente do Holocausto, que encontrou sentido e esperança em meio ao sofrimento extremo. Sua experiência, embora não diretamente ligada à Páscoa em termos religiosos, ecoa o princípio pascal da transformação através da dor. Franco, ao escolher o sentido em meio ao caos, personificou a resiliência e a capacidade humana de renascer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa perspectiva nos convida a desenvolver uma espiritualidade da resiliência, a encontrar força e significado nas provações, a confiar que mesmo nos vales sombrios, a luz da ressurreição pode brilhar. Estudiosos da psicologia da resiliência, como Edith Grothberg, enfatizam a importância da esperança, do senso de propósito e da rede de apoio social como fatores cruciais para superar adversidades e emergir mais forte. A Páscoa, em sua mensagem central de esperança ressurreta, oferece um fundamento espiritual robusto para o desenvolvimento dessa resiliência interior. Outra estratégia avançada se manifesta na aplicação dos princípios pascais na busca por justiça e reconciliação social A mensagem de amor e perdão da Páscoa não se limita ao âmbito individual, ela possui um potencial transformador para as relações sociais e para a construção de um mundo mais justo e pacífico. Pense no exemplo de Desmond Tutu e da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul pós-apartheid. Tutu, um líder religioso profundamente enraizado na fé cristã, utilizou os princípios do perdão e da reconciliação, inspirados na mensagem pascal, para promover a cura e a reconstrução de uma sociedade profundamente ferida pelo ódio racial. A comissão não buscou vingança ou retribuição,
mas sim a verdade, o reconhecimento do sofrimento das vítimas e a promoção do perdão como um caminho para a cura coletiva. Este exemplo demonstra como os princípios pascais podem ser aplicados em contextos sociais complexos, como ferramentas para superar divisões, promover a justiça restaurativa e construir pontes de reconciliação entre grupos antagônicos. Líderes como Martin Luther King Jr. Páscoa, na luta por direitos civis e justiça social. A Páscoa, portanto, não é apenas uma celebração religiosa, mas um chamado à ação, um convite para sermos agentes de transformação em um mundo que anseia por justiça, paz e reconciliação. Para solidificar a importância e o impacto real da compreensão profunda do significado da Páscoa, é crucial ancorar nossas reflexões em dados, pesquisas e opiniões de especialistas que corroboram a relevância da espiritualidade, e em particular da mensagem pascal, para a vida humana e a sociedade. A fé cristã, no cerne da qual reside a celebração da Páscoa, tem sido objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, desde a psicologia e a sociologia até a medicina e a neurociência, revelando facetas surpreendentes de sua influência benéfica. Estudos realizados no campo da psicologia da religião, por exemplo, demonstram uma correlação significativa entre a prática religiosa e o bem-estar psicológico. Uma meta-análise abrangente publicada no Journal of Consulting and Clinical Psychology, revisando centenas de estudos, concluiu que a religiosidade e a espiritualidade estão associadas a níveis mais baixos de depressão, ansiedade e abuso de substâncias, e a maiores níveis de satisfação com a vida e bem-estar geral. Essa pesquisa sugere que a dimensão espiritual da vida, nutrida por tradições como a Páscoa, pode funcionar como um recurso importante para a saúde mental e emocional. A fé oferece um sistema de crenças coerente, um senso de propósito e significado, e uma comunidade de apoio, elementos que contribuem para a resiliência psicológica e a capacidade de enfrentar os desafios da vida. No âmbito da sociologia, autores como Robert Putnam, em sua obra Bawley Alone, e David Brooks, em The Road to Character, destacam o papel crucial das comunidades religiosas, incluindo as cristãs, na construção do capital social e no fomento de valores éticos na sociedade. Putnam, através de extensas pesquisas, demonstrou que a participação em comunidades religiosas está associada a níveis mais elevados de engajamento cívico, voluntariado e comportamentos pró-sociais. As igrejas e outras instituições religiosas funcionam como espaços de encontro, solidariedade e aprendizado moral, fortalecendo os laços sociais e promovendo a coesão comunitária. A mensagem da Páscoa, com seu ênfase no amor ao próximo, no serviço e na compaixão, inspira ações altruístas e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Na área da medicina, estudos recentes têm investigado a relação entre espiritualidade e saúde física. Pesquisas realizadas em universidades como Duke e Harvard demonstraram que pacientes com forte fé religiosa tendem a apresentar melhor adesão a tratamentos médicos, recuperação mais rápida de doenças e até mesmo maior longevidade. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association, JAMA, Internal Medicine, revelou que pacientes cardíacos que se declaravam religiosos apresentavam menor risco de mortalidade após cirurgias e eventos coronários. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado, olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens.
E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo. Embora os mecanismos exatos dessa relação ainda sejam objeto de investigação, hipóteses sugerem que a fé pode influenciar positivamente o sistema imunológico, reduzir o estresse e promover hábitos de vida mais saudáveis. A esperança e o senso de propósito, centrais na mensagem da Páscoa, podem desempenhar um papel importante nesse processo de cura e bem-estar. Além de dados quantitativos, relatos anedóticos e estudos de caso também ilustram o poder transformador da fé pascal. Histórias de indivíduos que encontraram força para superar traumas, vícios ou doenças graves através da fé em Cristo ressuscitado são abundantes e inspiradoras. Testemunhos de pessoas que experimentaram reconciliação em relacionamentos desfeitos, que encontraram perdão para ofensas profundas ou que descobriram um novo sentido para a vida após perdas dolorosas, frequentemente mencionam a mensagem da Páscoa como um ponto de virada, uma fonte de esperança e renovação interior. Esses relatos, embora não constituam prova científica no sentido estrito, oferecem evidências qualitativas do impacto real da fé pascal na vida das pessoas. Em suma, a compreensão profunda do significado da Páscoa, ancorada em uma perspectiva cristã autêntica, não é apenas relevante para a esfera espiritual individual, mas possui implicações tangíveis para a saúde mental, emocional e física, para a construção de comunidades mais coesas e solidárias, e para a busca por um mundo mais justo e pacífico. As evidências científicas, os estudos sociológicos e os relatos de transformação pessoal convergem para demonstrar que a mensagem da Páscoa, com seus valores de amor, sacrifício, perdão e esperança, continua a ser uma força poderosa e relevante para a humanidade no século XXI. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada para desvendar o significado da Páscoa. Ao longo desta exploração, mergulhamos em conceitos, exemplos práticos e até evidências que apontam para a relevância dessa celebração milenar em nossos dias. Mas é natural que, mesmo agora, algumas perguntas ainda ressoem em sua mente. Talvez você se questione: como tudo isso realmente se aplica a *vida? É possível, de verdade, viver os princípios da Páscoa em um mundo tão complexo e desafiador como o nosso? Essas dúvidas são válidas e importantes. Afinal, não estamos falando de fórmulas mágicas ou soluções instantâneas, mas de uma jornada contínua de aprendizado e transformação. Lembre-se, por exemplo, dos estudos que mencionamos sobre a ligação entre espiritualidade e bem-estar. Pesquisadores descobriram que pessoas com fé tendem a lidar melhor com a depressão e a ansiedade. Imagine só, em um mundo onde, segundo a OMS, a depressão já afeta mais de 300 milhões de pessoas, encontrar na fé um alicerce para a saúde mental é algo realmente impactante. Não é uma garantia de vida sem problemas, claro, mas é como ter um mapa confiável em mãos quando a jornada se torna mais árdua. E quanto à aplicação prática do perdão, do amor sacrificial e da esperança ressurreta? Pode parecer idealista demais, distante da realidade do dia a dia. Mas pense novamente no exemplo da África do Sul pós-apartheid, com Desmond Tutu liderando a busca por reconciliação. Ali, em um contexto de profundas feridas raciais, os princípios pascais de perdão e justiça restaurativa foram cruciais para evitar uma espiral de violência e ódio. Se olharmos para esse caso, percebemos que a mensagem da Páscoa não é apenas para o âmbito pessoal, mas também para a construção de sociedades mais humanas e pacíficas. Especialistas em resolução de conflitos e construção da paz, como Johan Galtung, enfatizam a importância da reconciliação e do diálogo para superar divisões e construir um futuro mais justo. A Páscoa, em sua essência, oferece um roteiro para essa reconciliação, tanto interna quanto externa. Talvez a maior dúvida seja sobre a própria ressurreição, o ponto central da Páscoa cristã. Como acreditar em algo que parece tão distante da nossa experiência cotidiana, tão além da compreensão racional? Aqui, a fé entra em cena.
Mas mesmo para quem se aproxima da fé com um olhar mais questionador, a mensagem da ressurreição pode ser interpretada de forma simbólica e profunda. Ela representa a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero, da luz sobre as trevas. É uma mensagem que ressoa com a busca humana por sentido, por transcendência, por algo que vá além da finitude da existência. Filósofos e teólogos, ao longo dos séculos, exploraram as diversas camadas de significado da ressurreição, mostrando que ela pode ser compreendida não apenas como um evento histórico, mas como um princípio espiritual atemporal, uma força de renovação e transformação presente em cada recomeço, em cada superação, em cada ato de amor e esperança. Agora, munidos dessas reflexões e preparados para confrontar as dúvidas que ainda possam persistir, estamos prontos para avançar para o próximo passo, para a resolução final desta nossa exploração. O caminho percorrido até aqui nos equipou com ferramentas valiosas para vivermos a Páscoa não apenas como uma celebração anual, mas como uma fonte de inspiração e transformação contínua em nossas vidas. Chegamos ao final desta enriquecedora jornada em busca do significado profundo da Páscoa. Percorremos um caminho que nos levou além das celebrações superficiais, mergulhando nas raízes da espiritualidade cristã e desvendando a mensagem transformadora que reside no coração da Páscoa. Relembramos a narrativa da Semana Santa, desde a entrada triunfal até a ressurreição gloriosa, compreendemos os conceitos essenciais de amor sacrificial, perdão redentor e esperança inabalável, e exploramos aplicações práticas desses princípios em nossa vida cotidiana e até mesmo em contextos sociais mais amplos. Vimos, também, como pesquisas e opiniões de especialistas corroboram a importância da fé e da espiritualidade para o bem-estar humano e para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Agora, o convite é para que você não apenas absorva essas informações, mas as transforme em ação, permitindo que a mensagem da Páscoa frutifique em sua própria jornada. Para dar os primeiros passos concretos nessa direção, sugerimos algumas ações práticas e transformadoras. Primeiramente, reserve um tempo para reflexão pessoal ***. Retome os momentos da Semana Santa que mais te impactaram. Releia as passagens bíblicas que narram a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Questione-se: como esses eventos ressoam em minha vida? Quais são as minhas sextas-feiras santas pessoais, os momentos de dor e provação que me desafiam? E onde encontro a esperança da ressurreição em meio a essas dificuldades? Essa introspecção honesta e profunda é o ponto de partida para uma vivência mais autêntica da Páscoa. Em segundo lugar, cultive a oração e a meditação ***. Conecte-se com a dimensão espiritual através da prece, da contemplação e do silêncio interior. Peça a Deus sabedoria para compreender mais profundamente o mistério da Páscoa e força para vivê-lo em sua plenitude. A oração é um diálogo íntimo com o divino, um espaço de escuta e entrega que fortalece a nossa fé e nos guia em nossos caminhos. Em terceiro lugar, engaje-se em sua comunidade de fé ***. Participe das celebrações pascais em sua igreja ou grupo religioso. Compartilhe suas reflexões e dúvidas com outros membros da comunidade. O apoio mútuo, a troca de experiências e a vivência comunitária da fé enriquecem a nossa jornada espiritual e nos fortalecem para enfrentar os desafios da vida. Ao aplicar esses insights em sua vida, os benefícios serão profundos e abrangentes. No plano pessoal, você experimentará um crescimento espiritual significativo, aprofundando sua fé e sua conexão com o transcendente. A mensagem da Páscoa te fortalecerá para enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e esperança transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento e aprendizado. Você desenvolverá uma maior capacidade de amar e perdoar construindo relacionamentos mais saudáveis e autênticos. E, acima de tudo, encontrará um sentido mais profundo para sua existência descobrindo o propósito maior que a fé pascal revela. Em um nível mais amplo, ao viver os princípios da Páscoa, você se tornará um agente de transformação em seu entorno, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, compassiva e solidária. Sua vida se tornará um testemunho vivo da mensagem pascal, inspirando outros a buscarem a esperança, o perdão e o amor incondicional em suas próprias jornadas. Portanto,
Não hesite em dar o próximo passo. Permita que a mensagem da Páscoa continue a ressoar em seu coração, a iluminar seus passos e a transformar sua vida. Inicie hoje mesmo essa jornada de aplicação prática, dedicando tempo à reflexão, à oração e ao engajamento comunitário. E para continuarmos aprendendo e crescendo juntos, ***, convidamos você a compartilhar suas reflexões e experiências nos comentários abaixo ***. Como a mensagem da Páscoa te impacta pessoalmente? Quais desafios você encontra ao tentar aplicar esses princípios em sua vida? Suas perguntas e comentários são muito valiosos para enriquecer nossa discussão e fortalecer nossa comunidade de fé. E se você deseja continuar explorando temas de espiritualidade e fé cristã, ***, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações *** para não perder nenhum conteúdo novo. Que a luz da Páscoa ressurreta ilumine sua jornada e te guie rumo a uma vida plena de significado, esperança e amor. E ao chegarmos ao ápice desta profunda exploração do significado da Páscoa, sob o prisma da fé cristã, convidamos você a contemplar, em silêncio e reverência, a essência verdadeiramente transformadora desta celebração ancestral que ressoa com poder através dos séculos. A Páscoa, quando finalmente desvelada em sua magnitude espiritual, emerge não apenas como uma data no calendário, mas como um farol de esperança inabalável, uma âncora para a alma em tempos de tempestade, um lembrete constante e luminoso de que, mesmo nas noites mais densas e aparentemente intermináveis, a aurora sempre, invariavelmente, irrompe no horizonte, trazendo consigo a promessa palpável de profunda renovação e de uma vida que se refaz, mais vibrante e significativa do que antes. Não se trata, em absoluto, de uma mera e protocolar rememoração de eventos históricos empoeirados pelo tempo e distantes de nossa realidade presente, mas sim de um ato de reconhecimento profundo e íntimo da presença viva, pulsante e continuamente atuante do mistério pascal no tecido de cada instante da nossa jornada terrena. A mensagem gloriosa e ressurreta de Cristo não se encontra aprisionada entre as paredes de igrejas seculares ou restrita às páginas amareladas das Escrituras Sagradas. Pelo contrário, ela palpita com força e vitalidade em cada coração humano que anseia, ainda que inconscientemente, por um sentido que transcenda o efêmero, em cada genuína busca por elevação e transcendência, em cada ato singular e corajoso de amor incondicional que ousa desafiar a escuridão densa do egoísmo paralisante da indiferença fria que, por vezes, obscurecem o brilho da humanidade. A Páscoa, em sua essência mais pura, nos convoca a um profundo e transformador despertar interior, a uma verdadeira e completa metamorfose da alma, um processo libertador onde as correntes pesadas e limitantes do passado são finalmente rompidas, dando lugar a um futuro radiante e repleto de possibilidades infinitas que se descortinam, amplas e generosas, diante de nossos olhos. Que possamos, a partir deste instante, levar firmemente conosco a certeza inabalável de que a morte, em todas as suas formas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, jamais deterá a última palavra. A derradeira palavra, a que ecoa na eternidade, é sempre, invariavelmente, da vida em sua plenitude, da ressurreição gloriosa, do amor infinito que, com força invencível, vence todas as barreiras aparentemente intransponíveis e quebra, sem esforço, todas as correntes que tentam nos aprisionar. Que esta profunda e transformadora compreensão nos inspire, a cada novo dia, a viver com ainda mais coragem inabalável, compaixão genuína e uma esperança que jamais se apaga, irradiando a luz vivificante da Páscoa para todo o universo ao nosso redor, contagiando corações e mentes com a certeza da vitória final do bem. Assim sendo, e com um coração transbordante de gratidão e esperança, encorajamos você, de forma sincera e calorosa, a permitir que a mensagem eterna da Páscoa continue a tecer, com fios de ouro e luz, sua trama profundamente transformadora em cada aspecto de sua existência. Que a reflexão constante e sincera sobre o sacrifício supremo, a ressurreição gloriosa e o amor incondicional e infinito se torne, a partir de hoje, uma bússola segura e confiável, guiando cada passo de sua jornada espiritual rumo à plenitude. Que os princípios pascais universais de perdão libertador, esperança renovadora e renovação constante inspirem suas decisões mais importantes, iluminem e guiem suas ações cotidianas e fortaleçam, de maneira inabalável, seus relacionamentos mais preciosos. A Páscoa não se configura, em hipótese alguma, como um ponto final definitivo em sua caminhada, mas sim, e acima de tudo, como um novo e vibrante começo,
Um convite perene e amoroso para abraçar uma vida que seja verdadeiramente mais plena em todos os sentidos, mais autêntica em sua essência e profundamente conectada com a essência divina que reside em cada um de nós. E para que essa jornada iluminada continue a florescer em beleza e a se expandir em sabedoria e amor, convidamos você a permanecer perpetuamente curioso, a explorar incessantemente as riquezas inesgotáveis da fé cristã, a buscar conhecimento em fontes que sejam verdadeiras e confiáveis e a compartilhar, com generosidade e alegria, todas as suas descobertas transformadoras com todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Que a luz radiante da Páscoa ressurreta continue a brilhar intensamente sem jamais se extinguir em seu caminho único e irrepetível, iluminando cada passo com a certeza da presença divina e conduzindo você, de forma segura e amorosa, a uma experiência que seja cada vez mais profunda, rica e significativa do amor incondicional e da graça transbordante do Criador. Que a indizível alegria da ressurreição seja, para você, a fonte inesgotável de sua força interior, a chama eterna de sua inspiração mais sublime e a âncora firme de sua esperança mais vibrante, hoje, amanhã e para sempre.